Olá, pessoinhas! Tudo bem? Hoje a aula que eu preparei para vocês é sobre Montesquieu, que é um autor francês, que é um autor que influencia várias constituições liberais e é um autor que se consagrou pela teoria da divisão dos poderes. Essa teoria, no entanto, ela vem de Locke e ele é um seguidor e um estudioso das obras de Locke. E apesar da teoria ser desse primeiro autor de Locke, Montesquieu ficou famoso pela forma como ele desenvolveu ela dentro de seus livros. Apesar de nós chamarmos Montesquieu de Montesquieu, o seu verdadeiro nome é Charles-Louis de Secondon. Ele é chamado de Montesquieu por ser barão de La Bresse e de Montesquieu, que é uma região no sudeste da França. Ele nasceu em 1689 e ele morre em 1755. E, como a gente pode ver, por esse período ali, século XVIII, século XVII, ele está dentro do iluminismo. E, já que ele foi um estudioso das obras de Locke, ele teve contato com isso, ele morou certo tempo na Inglaterra para continuar seus estudos, ele também pode ser considerado um liberal. O contexto em que a gente coloca Montesquieu é o reinado de Luís XIV, que foi de 1643 a 1715. Então, daí no período em que Montesquieu conseguiria se relacionar com esse reinado, entender um pouco do que estava acontecendo politicamente. Inclusive, por causa disso, ele não gosta de algumas atitudes. Por quê? Porque, como a gente sabe, Luís XIV foi o ápice do absolutismo francês. Tanto que foi ele que pronunciou aquela famosa frase, quando a gente estuda absolutismo, que diz: o Estado sou eu. Montesquieu não gostava dessa parte. Ele era um nobre, ele era um aristocrata. E por causa disso também, e por ser um conservador, ele não gostava dessa proeminência do rei e da proeminência também que o clero estava tomando naquele período. Então ele era contra essa colocação e ele queria que voltasse aos moldes de uma, mais ou menos, da Idade Média. Em que sentido? Na verdade, da nobreza ter mais preponderância junto com o rei. Ele não, como a gente vai desenvolver aí as ideias, apesar dele ter influenciado várias constituições liberais, ele tem influenciado algumas ideias na Revolução Francesa, ele tem influenciado a Constituição Americana, ele era um conservador. E as suas ideias eram, na verdade, de manter o povo fora da participação política. Não completamente, pois ele admirava a Câmara dos Comuns na Inglaterra, mas não no sentido de que o povo deveria tomar poder, assim como Locke colocava. Para ele, não. Ele queria que a nobreza mantivesse certos de seus privilégios. O livro que eu vou me basear hoje na aula chama-se Do Espírito das Leis. Ele é publicado em 1748, em 2 tomos. E essa figurinha é do segundo tomo do livro. Foi um livro extremamente controverso, extremamente polêmico, porque ao mesmo tempo que muita gente adorou o livro, muita gente detestou o livro. Quem detestou o livro era principalmente a galera que estava querendo poder, ou então queria assumir o poder de alguma forma. E por causa das ideias de Montesquieu, essas ideias vinham contra esse desejo. Por exemplo, a Igreja Católica não gosta do que ele coloca sobre a questão do clero, sobre a questão da relação com a religião dentro do Estado, e eles proíbem. Eles colocam se o meu artigo estiver correto, Index Librorum Prohibitorium, ou alguma coisa assim, vocês podem jogar no Google e ver certinho como se escreve, que são a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Então, ao mesmo tempo que outros movimentos sociais vão aderir a algumas ideias, não a todas, alguns setores da sociedade vão detestar esse livro. Para o vestibular, acredito que o foco para vocês todos, eu tenho visto das questões,
E pelo que Montesquieu é mais conhecido, é a relação que ele tem com as leis, que é uma coisa que eu já comentei com vocês na outra aula, que também vem de Locke, essa importância da lei, e a divisão dos poderes, como que ele desenvolve essa teoria. Pois bem, lei. O que é lei para Montesquieu? Montesquieu, como muita gente na época dele, ele estudou diversas coisas. Né? Essa especialização extrema, como a gente tem hoje, não era muito convidativo naquela época. Então, ele foi estudar biologia, ele foi estudar geologia e ele foi estudar também as ciências humanas e a filosofia. Então, ele conseguia perceber que existiam leis naturais e ele queria buscar as leis humanas, entendê-las, baseado mais ou menos no que a gente pensa numa biologia hoje, numa física. Mas com menos rigidez. Para ele, existia uma diferença entre as leis humanas e as leis naturais. As leis naturais teriam sido obra de Deus, enquanto as leis humanas, elas são reflexo da realidade social de um povo, da história. E essas leis, elas vão ser determinadas por algumas questões. Tanto a natureza do governo, que a gente vai ver um pouco mais para frente o que ele define como isso, quanto pelo clima do local e pelas riquezas da nação, riquezas naturais, no caso. A gente pode ver que aí ele já tem alguns determinismos que eram presentes na época, mas que hoje em dia a gente já não pode considerá-los. Para Montesquieu, a importância do clima, que ele falava que climas frios fazem com que as pessoas se juntem, formem um estado mais coeso, um estado mais forte, e climas quentes fazem com que as pessoas se dispersem, porque ninguém quer encostar em ninguém suave, entendeu? De uma forma rapidinho. Enfim, para ele, as leis, elas são tão importantes porque elas vão ser significado de liberdade, principalmente liberdade política. Em que sentido? Assim como Locke, o Montesquieu, ele não entende a liberdade como algo indiscriminado, ilimitado. Não. Para ele, especificamente, a liberdade acaba não onde começa a liberdade do outro, como a gente costuma colocar, mas onde começa o abuso de liberdade. E isso é muito importante para a gente conseguir entender o porquê a divisão dos poderes dele. Pois bem, as leis, elas ainda devem ter uma certa sabedoria. Você tem que saber como é que você coloca uma lei em algum lugar. Você não vai chegar, sei lá, em uma comunidade hipotética e colocar uma lei que não faz sentido para aquelas pessoas. Essa lei não vai ser seguida, vai ter probleminhas, né? Para você conseguir aplicá-la. O que seria, então, a sabedoria de uma lei? E a sabedoria daqueles que vão ter que inventar, vão ter que criar e vão ter que prescrever essas leis. A lei, ela deve sempre ser adaptada às condições daquele local. Não adianta você querer colocar uma lei para todo mundo usar uma touca super quente de pelo de ovelha se a gente está falando de Araraquara, entendeu? Não tem condições. Claro que isso for uma coisa esdrúxula, mas é nesse sentido. Você tem que sempre, e essa é a função do legislador, como eu vou falar mais pra frente, você tem que sempre conseguir entender como são a natureza das coisas, quais naturezas. Tanto a natureza humana, quanto a natureza do local, porque eles estão falando de Montesquieu, como vocês viram, ele relaciona muito com essa questão da biologia, do clima. Pode não ser uma coisa legal pra gente, a gente hoje pensa que não necessariamente o clima influencia na índole de uma pessoa, mas era o que acontecia naquele momento. E também uma coisa que a gente tem que colocar sempre, para Montesquieu, quando você vai formular uma lei, é a questão da felicidade humana. Você não pode achar que as pessoas vão estar felizes de fazer uma coisa a qual elas são obrigadas. Ok? Então, o princípio de felicidade humana também vai estar associado àquele princípio de liberdade que ele coloca antes. Porque a liberdade política, ela vem no sentido de que existe uma necessidade de se criar as leis.
Mas você não pode fazer com que as leis obriguem as pessoas a fazer coisas que elas não querem, porque isso seria uma restrição dessa liberdade política. Então, a forma da criação das leis, ela deveria conciliar tanto a natureza das coisas, que é o que necessita ser feito, o que necessita ser corrigido, quanto a aspiração humana à felicidade, de modo que a lei seja colocada e as pessoas não se sintam obrigadas a fazer nada e nem elas não se sintam restringidas em fazer as coisas que elas querem fazer. Claro que isso, como a gente pensou, usando as palavras do John Rawls, é você pensando sempre que as pessoas são racionais e razoáveis. Entendeu? Se a sua grande vontade humana e sua grande felicidade seria fazer um genocídio, desculpa, mas você não vai conseguir fazer isso. Até porque quando a gente está falando de liberalismo e também da formação do contrato, o Montesquieu ele tá ali na época, né, do contrato social, dos teóricos do contrato, tanto que ele nasce um pouquinho antes de Rousseau, mas como ele não lida com o contrato social, ele não é um contratalista, por isso que eu dei ele depois. E quando a gente está falando, então, dessa questão da lei e da formação das leis, a gente está falando da necessidade de um respeito à vida, de um respeito à propriedade, entendeu? Pois bem, e dessa forma, para Montesquieu, você não pode considerar nenhuma lei injusta, pois as leis elas sempre têm que estar adequadas à sua época e ao seu lugar. Se elas não estiverem certinhas, se elas não estiverem encaixadas nessa sociedade, elas vão se tornar inadequadas. E aí elas podem parecer injustas. Ok? O que acontece? Por que a gente vai ter uma lei? Da onde que a lei emana? A lei vai emanar do poder legislativo, como a gente já sabe, assim como na nossa sociedade. Mas, antes de a gente falar de poder legislativo, a gente fala onde o poder legislativo está. E ele está no Estado. Rapidamente, por que a gente fala do Estado antes? Porque o Estado, ele vai ser a base para essa exerção dos poderes, né? Partindo do princípio que as pessoas já criaram o Estado, agora a gente tem que falar como é que esse Estado funciona, digamos assim. Pois bem, para Montesquieu, todo o Estado ele vai ter como objetivo se manter e se desenvolver no tempo e no espaço. Mas cada um também vai ter suas particularidades, suas peculiaridades que vão derivar do seu povo e de um espírito geral da sociedade. O que é esse espírito geral da sociedade? Ele vai resultar das causas físicas, das causas morais e das máximas de um governo. Essas máximas, a gente pode ver nessa equaçãozinha aqui embaixo, que elas vão relacionar um princípio, que vai ser aquilo que coloca os governos em movimento. Vocês já vão perceber o que significa. E também a natureza desse Estado e deste governo. Claro, é um princípio de governo e a natureza do governo. Ou seja, a natureza se define pela quantidade de pessoas que vai ter a soberania naquele local. Quando a gente fala de soberania, a gente está falando da soberania nacional. E a partir dessas equaçõezinhas, dessas colocações, o Montesquieu ele identifica 3 formas de governo. A primeira é a monarquia. Não necessariamente, só adendo, está em ordem hierárquica, apesar de Montesquieu curtir a monarquia parlamentarista inglesa e ele achar que este é o melhor tipo de governo. Ok. A monarquia, ela se coloca como a soberania de uma pessoa, seguindo leis positivas, ou seja, leis que colocam aquilo que a pessoa deve fazer. O princípio que gere essa monarquia e que está dentro de seu governante é a honra. Já o despotismo é a soberania também de uma pessoa, mas quando essa pessoa segue apenas a sua própria vontade. Ou seja, ele não é guiado por leis, ele não se baseia nas leis ou naquilo que o povo quer, naquela vontade geral, sabe? Então, e o princípio que vai colocar o despotismo em ação vai ser o medo.
O medo, que a gente pode achar que é óbvio, né? Porque ninguém vai conseguir subir no poder, de alguma forma, fazer tudo que essa pessoa quer e o pessoal aceitar na boa, né? Ele tem que ter uma coisa que depois a gente vai ver com outros autores, que vai ser a coerção, certo? Tanto Durkheim quanto Weber, mais pra frente, eles vão identificar essa necessidade de todo o Estado manter certo tipo de coerção, para Durkheim, e para Weber certo tipo e certa concentração de força e violência. Mas isso todo Estado, não só o despótico. O despótico vai ter que abusar disso, infelizmente. E o último que a gente tem, então, vai ser a república. Vai ser o último tipo. A soberania na república está em muitos, mas ela pode... Por que muitos? E muito no sentido de que é mais de um. Entendeu? Porque ela pode estar em todo o povo, que é o caso da democracia, ou ela pode estar em algumas classes, em alguns grupinhos pequenos, que é o caso da aristocracia. O princípio da república é sempre a virtude. Ok? Pois bem, juntando essa questão do Estado, dos princípios com as leis, uma coisa que Montesquieu se preocupa muito por ser iluminista e talvez por uma vontadezinha pessoal, é com a questão dos estudos clássicos. Então, ele era um grande estudante de Aristóteles, e assim como naquela época Aristóteles, também Platão, eles falaram cada um a sua forma. Quando você não tem um bom governo, é possível que esse governo se degenere, né? Ou então esse governo entre em decadência. Para Montesquieu, a forma de evitar que esses governos entrem em decadência, por exemplo, que a monarquia vire o despotismo, é se as leis conseguirem obedecer os princípios do governo. Ou seja, vamos manter o princípio da monarquia dentro da honra, as leis dentro da honra, e não dentro do medo. Entendeu? Para que esses tipos de governo não se degenerem. Pois bem, a gente tem um Estado já, a gente tem leis. Agora a gente precisa saber o que essas leis fazem mais ou menos e de onde que elas vêm. Como todo mundo sabe, já é senso comum, as leis sempre derivam, né, nesse caso, que a gente está falando aqui de Montesquieu, do nosso país, pensando na gente, elas derivam do legislativo, certo? A gente pode ver até pela palavra legislativo, ela tem a ver com o radical de lei em latim. O que acontece? A divisão dos poderes, ela vem de uma ideia de Locke, dentro das ideias da natureza humana, mas quem desenvolve de uma forma que a gente usa até hoje é Montesquieu. E Montesquieu, ele considera também os três poderes que a gente conhece até hoje, mas ele acredita que a divisão mesmo de poderes, ela ocorra apenas entre o executivo e o legislativo. Porque para ele, o poder judiciário, ele na verdade não está concentrado em uma pessoa. Então, o poder judiciário, ele tem pessoas que executam, mas que executam o poder de julgar, né? Mas o poder em si, ele emana da lei nessa questão. Então, você não vai temer o juiz, né? Você estaria temendo a lei e a legislação. O que acontece? Isso no melhor dos mundos, né? Ia ser ótimo se a gente não tivesse as arbitrariedades, né? Que a gente sempre tem que considerar. E exatamente considerando isso, que o Montesquieu vai fazer essa divisão de poderes. Então, para ele, além do poder de julgar, a gente vai ter o poder executivo, que a palavra já diz, ele executa, ou seja, ele administra todo o território, ele vai conciliar algumas coisas, ele vai estar personificado ou no monarca, ou nos aristocratas, ou num presidente, né? Que vai ser aquele que vai, então, administrar esse território e ele vai poder vetar algumas coisas que o legislativo coloca. Quem é o legislativo? Como a gente já falou. O legislativo, ele elabora as leis, óbvio, ele cria essas leis a partir daqueles princípios
do governo e a partir também da necessidade de cada nação, né? Então, onde o legislativo está localizado, o legislador deveria ser uma pessoa que consegue perceber a natureza das coisas e consegue conciliar isso com aquela vontade de felicidade da humanidade. Pois bem, além de elaborar as leis, ele colabora com o Poder Executivo, fiscalizando a aplicação dessas leis e denunciando quando elas não são bem aplicadas. E uma coisa muito interessante que Montesquieu coloca é que o legislativo, ele deve, além de fazer as leis e aí colocá-las para serem julgadas, né, ele deve prevenir os crimes. E como você previne crimes para Montesquieu e para a maioria desses teóricos da política? A partir da educação. Educação, Letícia, quer dizer que todo mundo ia para a escola lá em 1700 e bolinha. Não, é óbvio que não. Infelizmente, a democratização do ensino ela ainda está ocorrendo. E para muitos locais, ela só foi ser uma obrigação no século XX. Ok? Inclusive para o nosso país. O que acontece? O legislativo ele vai educar no sentido de construir os costumes, de colocar os costumes de uma forma que a população entenda e que dentro desses costumes esteja incutido, esteja incluído a prevenção dos crimes ou os elementos que vão prevenir que as pessoas cometam crimes. Ok? Pois bem, isso ia ser muito bonito, né? Mas, como é que funciona assim, na realidade? A gente sabe que tem que as pessoas sempre quando entram no poder, o poder sobe a cabeça, né? Isso já é senso comum também. Então, o que o Montesquieu fala? Ele percebia isso. Ele percebia isso dentro dos governos do absolutismo. Ele percebia isso dentro dos governos históricos que ele estudou. Então, para isso que ele vai querer que exista a divisão dos poderes. Para que esses abusos sejam controlados, para que as pessoas não entrem, né, em tentação, não caiam em tentação. E também, principalmente, já que ele está falando de lei, para ter liberdade, para que o Estado possa ter liberdade. Como assim liberdade? Você vai impedir que o povo faça um monte de coisa. Você vai dividir o poder, você vai ter liberdade? Você vai ter liberdade porque, para Montesquieu, a liberdade acaba quando começam os abusos. Então, quando você coloca um poder legislativo, para balancear e para controlar o poder executivo, e o executivo de volta, isso faz com que esse Estado tenha liberdade para agir. Principalmente porque os poderes, para Montesquieu, eles vão ser autônomos e eles vão ser exercidos por grupos diferentes e por pessoas diferentes. Ou seja, o monarca não pode ser o legislador, não pode ser o juiz. Porque senão ele vai fazer a lei de acordo com o que ele acha e ele vai fazer o julgamento de acordo com o que ele quer. Ou seja, isso não vai dar liberdade de julgamento, isso não vai dar liberdade de ação para ninguém, além do monarca. Ou seja, ninguém vai ter liberdade, só o monarca. Isso, claro que não é muito legal, né? Então, por isso a gente vai ter essa divisão dos poderes. O foco aqui em Montesquieu, porém, diferente de Locke, que colocava que se você tem um abuso de poder, é direito do povo se revoltar contra aquele abuso e fazer uma ligeira revolução, para Montesquieu, não. O foco vai ser a relação e o equilíbrio entre os poderes. Ele não acredita que uma revolta popular possa trazer muitos benefícios, ok? Então, ele acha que os poderes têm que ficar do jeitinho que tá, desse jeito que ele falou, tá bom? E com um certo equilíbrio para que eles consigam se conter e as coisas consigam fluir de uma forma mais harmônica dentro do Estado. Ok. A partir disso, a gente consegue ver um pouquinho o que Montesquieu, como é que ele entendeu as coisas e, principalmente, o que é mais importante agora pra gente, como é que Montesquieu é cobrado nas provas de vestibular.
Como exemplo, nós temos essa questão do Enem de 2012. Diz assim: é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Esse é um trecho do livro do Espírito das Leis, de Montesquieu. E o Enem pergunta: a característica de democracia, ressaltada por Montesquieu, diz respeito a. Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo. B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. C. A possibilidade de o cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão às leis. D. Ao livre-arbítrio do cidadão, em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. E ao direito do cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. A resposta correta, que acho que é a que faz mais sentido também, é a resposta D. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Por quê? Porque é o que Montesquieu fala explicitamente aqui em cima. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se o cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, ninguém teria mais liberdade. Então, a A estaria errada. Por quê? Quando ele fala que o status de cidadania dessa democracia, que o indivíduo pode tomar decisões por si mesmo, não está muito correto. Primeiro que ele não fala de cidadania aqui em cima, especificamente. E outra, porque essas decisões por si mesmo podem indicar os abusos e podem indicar uma vontade que vai contra a lei. A C. A possibilidade de o cidadão participar do poder livre da submissão das leis. Não, porque não é absolutismo, e não porque para Montesquieu o importante é a lei e a liberdade associada ao cumprimento da lei. D. Livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Não. Porque para ele nós temos sempre que nos ater à liberdade dentro da lei. E ele aqui não está falando da possibilidade de você sair fazendo o que é proibido. Ele adverte quanto ao problema de se fazer aquilo que as leis proíbem. E ao direito do cidadão exercer a sua vontade de acordo com seus valores pessoais. É mais ou menos a mesma coisa da A. A gente não pode assinalar essa, porque pode remeter aos abusos, que é o que Montesquieu não quer que ocorra dentro de uma democracia, mas na verdade dentro de nenhum governo. Ok?